Como eu prometi no capítulo anterior, eu vou falar sobre mais um assunto envolvendo a economia real, né? Coisas que estão acontecendo no chão de fábrica mesmo da economia americana, para você entender também outros indicadores que estão gritando recessão. E esse é com certeza a espinha dorsal da economia americana, que é o mercado imobiliário ou real estate. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento aqui no podcast. Você pode me encontrar tanto no Instagram como também no YouTube e também no Spotify. Basta me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então hoje eu quero compartilhar com você uma atualização de um relatório, né, que eu até já falei sobre essa pessoa, que é o Nick Gurley, que ele é um insider muito forte da indústria do real estate nos Estados Unidos, né, no mercado imobiliário, alertando que nós temos aí quase uma tempestade perfeita para poder mostrar um pouquinho que sim, a economia real está gritando recessão em vários outros mercados, né? Ontem eu falei do petróleo e hoje eu quero passar um pouco da impressão do que está acontecendo nesse exato momento nas negociações imobiliárias americanas. Então, primeiramente, a gente sabe que os Estados Unidos eles dependem demais de crédito, né? O crédito imobiliário a gente chama de mortgage. Então, um indicador muito forte é as aplicações, né? Quando você dá uma entrada no mortgage, você chama de mortgage application, né? Você faz uma aplicação de mortgage. E ela acabou de entrar num colapso, né? de quase 2 anos que ela vem caindo fortemente, mas essa queda veio se acentuando muito mais. Ou seja, nós temos a menor demanda de compra, de novos compradores, de novos aplicantes de mortgage em 28 anos. Isso é muito, muito expressivo, porque isso, na verdade, é menor do que os níveis que foram vistos em 2008. E só para você ter uma ideia, essa desaceleração de demanda de aplicações de mortgage, elas caíram 41% desde o ano passado. Então, só esse dado eu acho que já seria extremamente alarmante por si só. Só que o mais interessante é que você vê outros economistas falando que não, na verdade, tudo isso está acontecendo por uma mudança do comportamento do novo comprador, né, de residências, né, a pessoa que quer comprar sua casa própria, porque ele viu que as taxas de juros que o Fed subiu estão extremamente altas, então ele vai pensar 2 vezes para fazer o mortgage. Eu concordo. Só que o argumento usado por essas pessoas é que, na verdade, elas estão substituindo as compras usando crédito, né, que é o mortgage, fazendo ali um financiamento imobiliário, trocando isso por cash, ou seja, as pessoas estão preferindo comprar à vista e que na verdade está tudo indo muito bem, porque as pessoas estão fazendo essas compras em cash. E aí você vê muito isso, inclusive no próprio Twitter, relatórios de economistas falando, só que as compras de cash ou as ofertas de compras em cash, elas representam somente 29% das vendas que estão sendo efetuadas. Ou seja, os outros 71% necessitam de uma aplicação de mortgage para poder completar a transação. Você pode até dar a entrada em cash, mas ela exige que o restante da casa seja paga via mortgage, porque as pessoas não dão conta de pagar pelo preço total da casa. Afinal de contas, é cada vez mais difícil, né, a renda da pessoa suportar isso. Agora ele se faz a pergunta aqui no relatório dele, por que essa demanda de mortgage está caindo tanto assim? Então nós temos 2 grandes motivos nesse exato momento que fazem com que se torne aí o pior momento para se comprar uma casa própria nos últimos anos, como agora. Porque tanto o preço das casas ainda está muito alto e a taxa de juros de mortgage também está muito alta. Então ela acaba criando uma situação onde o pagamento mensal daquele comprador
do novo proprietário, né? Quando você pega ali o mortgage, mais os impostos, mais o seguro, que é o insurance, somados os três, essa média está dando mais de $2.500 por mês. E isso, se você comparar com qualquer renda americana média ali de $70 mil por ano, você está falando aí de um percentual significativo da renda mensal indo somente para mortgage. Aí não sobra mais nada para pagar as outras contas, ainda tem carro para pagar, às vezes você tem um financiamento de automóvel, que quase todo mundo tem, enfim, e aí supermercado, etc. Obviamente que não vai sobrar para absolutamente nada, muito menos para se guardar dinheiro. Então isso cria um grande problema. E aí você também tem um outro problema que ele fala aqui no relatório dele, que o crescimento da renda americana não conseguiu compensar por todo esse aumento do custo de aquisição de uma nova casa. Então você tem até um índice que mostra ali entre o pagamento que você tem que fazer na casa e qual que é o percentual desse pagamento em relação à sua renda média mensal. E nesse exato momento, se você quiser fazer um mortgage nos Estados Unidos para uma casa mediana, etc., para fazer o movimento que se espera, né, do sonho americano, digamos assim, esse percentual está em 40%. Ou seja, você tem que dar 40% da sua renda para pagar um financiamento, sem falar de todos os riscos de você estar desempregado, né? De você precisar ter alguma mudança mais drástica que faz com que todo o seu cash flow esteja em risco. Então, ou seja, isso significa que a família típica americana não tem dinheiro para comprar uma casa nova. Então ele está dizendo aqui assim, isso aqui não é uma questão de escolha, isso aqui é simplesmente você fazer um cálculo matemático simples e chegar à conclusão que o americano médio não dá conta de pagar. E aí ele também fala aqui sobre toda a narrativa, né, a propaganda que é feita sobre uma recuperação da economia. Afinal de contas, a Bolsa de Valores está indo muito bem, etc. É o que eu falo muito, né, do mercado superficial, que precisa daquela injeção de adrenalina, de dopamina, para mostrar que tudo está indo bem. Desde que a Bolsa suba, significa que a economia está indo bem, mas nós sabemos que isso está longe de ser a realidade, né? Isso é uma economia completamente manipulada. Então, não existe nada nos dados reais, né, fundamentais do que está acontecendo hoje no mercado de real estate americano que possam evidenciar que nós tenhamos qualquer tipo de recuperação. Na verdade, é bem o contrário. Você está considerando que quanto mais você vê números mais profundos sobre o mercado de real estate, eles estão sim gritando recessão. Mas não para por aí. Você também tem um outro problema que são dos empréstimos, dos mortgages que já estão em andamento. Afinal de contas, a maioria dele é de 30 anos. Né? E você percebe que mesmo aquelas pessoas que conseguiram congelar uma taxa de juros menores lá atrás, elas hoje não estão dando mais conta de pagar pelas dívidas que elas já contraíram. Ou seja, você acaba tendo um calote, você acaba tendo um default. E aí você mede essa taxa de default e ela está subindo bastante rápido, certo? Então você percebe ali que hoje você percebe um crescimento muito grande do default de 30 dias, ou seja, pessoas que estão atrasadas a partir de 30 dias para frente, mas você começa a ver também um aumento no número de pessoas que estão dando default de 60 e 90 dias de atraso nos seus pagamentos de mortgage. E isso a gente sabe que nos Estados Unidos, a última coisa que você não quer atrasar é o seu mortgage, porque você pode ser expulso da sua própria casa, né? Na verdade, não é só a própria casa, ela só é sua depois que o banco receber tudo. Aí o banco te tira da casa e coloca a casa para leilão, o que a gente chama de foreclosure, né? Existem até muitos brasileiros que conhecem isso. E aí, obviamente que se você tem um foreclosure de uma casa que não deveria estar no mercado, porque deveria ser uma pessoa que está pagando em dia o seu mortgage, acaba se tornando um estoque de casa a mais no mercado. Então você aumenta a oferta residencial no mercado americano. E quanto mais foreclosures você tem, mais você aumenta o estoque para se vender. E quanto mais você aumenta esse estoque, que é uma oferta imobiliária, mais os seus preços começam a cair. E aí você ainda soma com o fato de 14 milhões de americanos
que hoje têm como propriedade casas que estão disponíveis, se essas pessoas decidirem vender essas casas, por exemplo. Como é que fica? Então você tem... Aqui ele mostra até numa pesquisa que se somente 5% dos proprietários que hoje têm casas disponíveis como investidor, né, uma segunda casa, terceira casa, etc. Se somente 5% desses 14 milhões colocarem essas casas à venda, isso significaria um aumento de 100% de todo o estoque de casas que hoje já estão disponíveis. Ou seja, você dobraria a quantidade de casas à venda do que você tem hoje. Então, isso aí é toda uma demanda, é toda uma oferta reprimida que pode entrar no mercado a qualquer momento, criando um efeito avalanche. Só que aí você está justamente em mais uma queda de braço, um grande impasse. Por quê? Porque hoje você está com preços de imóveis que estão super altos, que vieram acumulando uma alta de quase 10 anos e parecia nunca mais parar, exceto agora, está começando a ter uma queda que você vê dependendo da região, claro que todas não são na mesma velocidade. Aí você tem um financiamento imobiliário americano de 7%, o que é extremamente alto. Os americanos estão acostumados com 1%, 2%, 1,5%, 3%, mas 7% é uma coisa que realmente é proibitiva para os americanos. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que detêm suas casas, elas sempre tiveram a cultura de que imóvel nunca cai. Imóvel é uma coisa para você comprar, esquecer, porque nunca cai, só sobe. E eu me recuso a aceitar que o preço da minha casa caia. Então, eu não vou vender. Ou seja, eles estão bastante, extremamente insistentes nisso, né? E determinados a não aceitarem uma possível mudança, de que eles têm um ativo que não só sobe. Não existe isso em nenhum tipo de mercado. Só que o que acontece? Alguém vai ter que ceder. Essa briga está aumentando cada vez mais. Já fiz um capítulo exatamente falando sobre esse assunto, de que o mercado se trata de compradores e vendedores. Não adianta nada você colocar o preço da sua casa que você está pedindo, né? No Brasil a gente fala isso, né? É o preço que você está pedindo, mas qual que é o preço que você aceita? Então essa discrepância está cada vez maior. Então alguma coisa vai ter que ceder. E a gente já está começando a ver que, obviamente, que o preço das residências é o que vai ter que começar a ceder, porque às vezes você pode ter um comprador que entra numa situação desesperadora e quando ele entrar no mercado porque ele precisa de cash, ele não vai conseguir o nível de cash que ele queria. Mas aí vamos ver o que é maior, se é o lucro que ele quer fazer, ou se é o preço que ele quer obter na casa, ou se é o desespero dele por cash que vai fazer ele largar essa casa por um preço mais baixo, porque não existem muitos compradores no mercado. Então você percebe que os primeiros que começaram a ceder no valor dos imóveis são os construtores, os builders, certo? Então home builders, eles já começaram a cortar preços de novos empreendimentos, porque eles já estão dentro do investimento que eles já fizeram, então não tem muito como voltar atrás, porque alguns deles tomam alguns anos para se completar, então eles já começam a tentar pegar aquelas pessoas para já fazer uma venda na planta, uma venda muito mais garantida, com o objetivo de garantir o cash flow, mesmo que comprometa a margem de lucro dele. Então ele acaba cortando aí, em média, 20%. Só que é claro que isso não vai parar nos construtores. Então você percebe que os vendedores de casas existentes, já prontas, vão acabar se deparando com uma realidade que, infelizmente, pode se tornar cada vez pior para eles, caso realmente estejamos em uma recessão. Mas quando você vê esse tipo de número, você percebe que a recessão se demonstra cada vez mais presente, e não uma coisa para o futuro, mas algo que já está afetando o mercado. Então a gente precisa ver os próximos capítulos, e se isso acontecer da forma que já parece estar acontecendo, nesse exato momento, em várias cidades dos Estados Unidos. Claro, aqui em Miami, por exemplo, já não é tanto o caso, né? Aqui realmente ainda é uma
uma bolha, né, de demanda que ainda está bastante aquecido, mas outros lugares na Flórida, como Tampa, já vem sofrendo um grande aumento de estoque, né, fazendo com que o preço já comece a ceder, mas você tem cidades como Denver, como Charlotte, como em vários outros estados, onde você vê preços já despencando, porque as pessoas não têm para quem vender e as aplicações de mortgage estão cada vez menores, porque está proibitivo, então muitas pessoas esperam ou são forçadas a esperar, porque elas simplesmente não vão ser aprovadas, e aquelas pessoas que poderiam comprar em cash já estão comprando e fazendo isso de forma muito descontada. Então, nesse exato momento, a gente tem aí essa briga, essa discrepância muito grande e, claro, quando você tem grandes diferenças de energias, né? Você tem ali o polo negativo e o polo positivo, você acaba tendo um relâmpago que tem que acontecer e aí você vai criar justamente algum tipo de ruptura e, pessoalmente, hoje as evidências me levam a crer que isso vai ser realmente de preços para baixo, num movimento deflacionário. E aí, claro que uma vez isso acontecendo, você também vai ter ali uma reação do Fed, vendo que talvez o remédio que eles usaram, né, ou que eles acharam que ia usar, que precisava desaquecer uma economia que está superaquecida, e você claramente pode ver pelas evidências que não é o caso, e aí ele vai ver que talvez o estrago tenha sido demais e rápido, demasiadamente rápido, e num grau que seja até difícil de você voltar atrás. Então a gente vai ver a cena dos próximos capítulos, mas mais uma evidência de um mercado gritando recessão.